Opa, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é Júnior Rezende e hoje eu vou falar mais sobre persuasão. Eu sou profissional de marketing há mais de 10 anos, já ajudei milhares de pessoas com meus produtos, com vários produtos, e eu identifiquei que a maior dificuldade da maioria é em ter uma boa comunicação. Se você trabalha com texto, ou trabalha com vídeo, trabalha com áudio, se você precisa falar, você precisa desenvolver a habilidade de ser mais persuasivo. Ou até mesmo se você quer influenciar seus amigos, se você quer ter uma boa conversa, conquistar pessoas, então você precisa fazer uso da persuasão na sua vida. Por isso, eu vou te dar hoje mais algumas táticas de persuasão. Então vem comigo. Eu prometo que esse vai ser um vídeo bem rápido e bem interessante. E para saber se esse vídeo é para você, se ele é importante, responda a essas perguntas rápidas. Você quer vender 10 vezes mais sem fazer mais esforço? Você quer fazer as pessoas dizerem sim quando você pedir um favor? Você quer influenciar pessoas a fazerem o que você pede? Quer escrever cartas, vídeos e e-mails de vendas assassinos? Quer que seus amigos lhe admirem pela capacidade de falar bem? Quer conquistar alguém apenas sendo bom de papo? Bem, se você respondeu sim a pelo menos uma das perguntas, então sim, esse vídeo é para você. E nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques desleais de persuasão. Sim, são desleais porque a partir do momento que você tem o conhecimento nas mãos e você está conversando com alguém que não tem esse conhecimento, então você tem uma vantagem sobre ela. Por isso, o termo cai bem aqui. São vantagens desleais. Mas antes de te apresentar, te dar algumas dicas, algumas técnicas e truques de persuasão, deixa que eu me apresente. Meu nome é Júnior Rezende. Eu sou esse aqui da foto. Essa moça bonita é minha namorada, Tami. E hoje, relativamente, eu tenho um certo sucesso. Eu posso dizer que cheguei a um nível da minha vida que eu sempre sonhei. É graças a uma certa habilidade de comunicação que eu adquiri no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Bom, mas o que eu tenho a te dizer é que eu não fui sempre assim, nem sempre eu tive esse sucesso. Eu era mais ou menos assim. Isso. Eu era como esse cara de camisa amarela aqui, todo tímido, e também como esse, de camisa verde em alguns momentos. Eu tinha muita dificuldade de comunicação. Eu era tímido de doer. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Eu tinha vergonha de iniciar uma conversa. Eu não conseguia criar frases de pelo menos 2 palavras. Era terrível, era vergonhoso. E se eu tivesse que falar em público, apresentar um trabalho da escola, atender o telefone, eu tremia na base. Era muito difícil e isso prejudicou o meu caminho, prejudicou o meu crescimento. Eu cheguei a ter início de depressão, porque eu não tinha nenhuma habilidade de socialização, de comunicação com qualquer pessoa que você possa imaginar. Então eu sofri. Sofri por falta de habilidade de comunicação, de socialização. Mas aconteceu algo interessante. Eu me associei a uma comunidade onde eu via constantemente palestrantes falarem de diversos temas. Eles falavam sobre amor, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre a vida. E eles exerciam um grande poder de influência. Eles tinham pessoas que os ouvia com atenção. Ele tinha um carinho das pessoas, tinha atenção das pessoas. E eu me apaixonei por esse tipo de comunicação. E comecei a estudar oratória, falar em público, carisma, como conquistar pessoas. E a partir do momento que eu comecei a ver resultados na minha vida, eu não parei mais de estudar. Então eu investi tudo que eu tinha, tudo que eu podia, para desenvolver a minha habilidade de comunicação. Eu tenho que admitir, isso me trouxe resultados extraordinários. Hoje eu falo em público, hoje eu tenho carisma, hoje eu tenho pessoas que me seguem, que me admiram, que gostam de mim, que gostam de conversar comigo. Bem, foi assim que eu passei de um cara assim para um cara assim. Enfim, e por isso eu sei que as pessoas sofrem. Eu sei que você que está aqui vendo esse vídeo e se está aqui até agora, é porque você ou tem algum problema de comunicação ou quer aperfeiçoar
o seu nível de persuasão. Então, eu vou te dizer aqui por que eu decidi criar, por que eu decidi ensinar sobre persuasão, sobre comunicação influente. Por 3 motivos. Eu tenho afiliados, sabe? Pessoas que divulgam meus produtos, que indicam meus serviços. Então eu preciso que essas pessoas sejam influentes e consigam fazer vendas, porque no final eu também vou ser beneficiado. E tem outro motivo. Recentemente eu fiz um programa de treinamento com um grupo fechado e prometi que enviaria lições de persuasão, comunicação, de influência. Então eu comecei a preparar um material amplo para esse grupo fechado. Só que eu decidi dividir isso com um número maior de pessoas, porque eu tenho observado que no mundo, na TV, na internet e ao meu redor, tem pessoas com sérios problemas de comunicação. Pessoas que não conseguem agradar, pessoas que não conseguem falar num vídeo, pessoas que não conseguem usar a comunicação a seu próprio favor e ter um relativo sucesso. Então eu pensei em dar a minha contribuição ao mundo com os conhecimentos que eu adquiri ao longo de 5 ou 6 anos e o investimento de aproximadamente 24 a 26 mil reais, com cursos, treinamentos e ferramentas que me permitissem ter o conhecimento e habilidade que eu tenho hoje. Bem, mas vamos falar agora de técnicas de persuasão. Afinal, você está aqui e eu tenho a obrigação de te dar um conteúdo relevante. Vamos lá. Eu quero começar a dar alguns conceitos básicos sobre persuasão. E para te falar isso, eu quero te mostrar aqui a imagem do cérebro humano, que existem basicamente 3 partes: o neocórtex, o sistema emocional ou límbico e o sistema reptiliano. É o chamado cérebro trino. E no marketing, na persuasão, nós conversamos diretamente com 2 dessas partes, que é o neocórtex, ou o sistema emocional, ou o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções, é o sistema do instinto. No tempo dos homens das cavernas, eles usavam muito, ou o que funcionava mais era o sistema emocional, porque eles tinham que agir rápido, tinham que agir por instinto, não tinha muito o que raciocinar. Por isso o neocórtex é chamado de neocórtex, porque é novo córtex, que evoluiu de acordo com as necessidades que o homem foi obtendo ao longo da sua evolução. Por isso que o neocórtex vai evoluindo à medida que a gente precisa mais raciocinar, decidir as coisas, e a tendência é que o nosso crânio cresça, porque o neocórtex está cada vez mais trabalhando. Mas na comunicação persuasiva, nós precisamos nos comunicar com o emocional, ou com o sistema límbico, ou que também chamamos de clock brain. Porque quando as pessoas olharem para nós, a gente precisa transmitir uma informação sem que elas precisem pensar muito. Então ela vai ouvir você pela primeira vez, vai ver você, e ela precisa de imediato sentir uma atração, sentir confiança e ver que você tem autoridade. E é exatamente sobre essa base de informação que a persuasão trabalha. Já que você entendeu alguns princípios básicos de comunicação e que nós devemos nos comunicar com o sistema límbico das pessoas, eu vou te dar aqui alguns exemplos de como persuadir. E eu quero começar com exemplos de como não persuadir. Então aqui está o primeiro exemplo. São algumas tirinhas que eu peguei da internet mesmo. Aqui nós vemos 2 pessoas, um cara que está lendo o jornal e tentando puxar um assunto com um sujeito que está para lá de fechado. O sujeito de camisa vermelha, que está com os braços cruzados e visivelmente fechado para aquela conversa, é um tremendo porre. Então o cara que está lendo o jornal puxa um assunto dizendo: o índice de violência aumentou em todo o país. Ele está puxando o assunto, ele quer conversar, ele quer descontrair. O outro cara diz: eu não concordo, e permanece com os braços cruzados. O cara insiste: está escrito aqui no jornal. E o camisa vermelha, chatão, responde insistindo: mas eu não concordo. Então aqui está o que você não deve ser. Você não deve ser esse cara chato que não concorda com nada, que fica sempre fechado, está fechado em seu mundo, em suas decisões, em seus sentimentos, em seus próprios planos. Então é o que você não deve ser. Isto é, se você quer ser influente, se você quer agradar as pessoas. Eu vou dar mais um exemplo de como não persuadir.
Aqui nós vemos uma criança correndo em direção à mãe, dizendo: mãe, tem um alienígena ali no quintal e eles querem que a senhora vá lá falar com eles. Deixa que eu cuido dos biscoitos. Rápido, vai, vai. Ele imagina: nossa, ela não está caindo nessa. E a mãe fala claramente: Calvin, você acha que eu sou idiota? E aqui é um exemplo de como não agir se você quer influenciar. Esse garoto tinha planos claríssimos de que ele queria comer os biscoitos. Não tinha nada de interessante para a mãe, ele queria realmente tomar conta do que era de seu interesse. E aqui é uma forma de você não fazer. Não exponha demais o seu interesse, não deixe evidente demais que você quer vender, que você quer um favor, que você quer que a pessoa faça o que você está pedindo. Uma vez que a pessoa descobre que você está usando uma técnica de manipulação, você vai perder a confiança dessa pessoa para sempre. E é como uma afronta. A pessoa vai pensar que você acha que ela é uma idiota. E aqui mais um exemplo de que você não deve fazer. Aqui tem duas pessoas e um fala para o outro. Dois caras, um fala para o outro. Vamos pegar esses caras de surpresa e vamos acabar com eles. E o outro fala: eu não concordo. E aí continua a conversa. Violência não é a solução para tudo. Eles passam um tempo parado e o primeiro que incentivou a violência começa a esbofetear, começa a arrebentar o sujeito que não concordou com a violência. E isso o obriga a tomar uma decisão, mudar de opinião. Ele fala: tá bom, você está certo. Aqui está um exemplo claro do que não fazer para alguém mudar de opinião e seguir a sua opinião. Aqui, esse cara deu um motivo ruim. É claro, as pessoas precisam de um motivo e um forte motivo para mudar sua opinião. E esse motivo não é um bom motivo. Motivo onde você agride alguém. Então não tente agredir, não tente dar um motivo forçado para que elas sigam a sua opinião. E vamos ver um exemplo de como persuadir. Nós temos aqui uma entrevista de emprego e temos esta entrevistadora que tem um cabelo triangular, ridículo e uma blusa rosa. E tem um cidadão que aparentemente é um candidato a uma vaga de emprego e ele está de frente para ela e ela pergunta: você é criativo? Ele fala: ah, sim, claro, sou muito criativo. E você sabe que as pessoas, quando vão a uma entrevista de emprego, elas querem vender o peixe. Elas querem realmente dizer que são boas, são as melhores. Mas a entrevistadora, muito esperta e embasada, levantou um questionamento. Ela falou o seguinte: pesquisas apontam que pessoas criativas tomam atalhos éticos e que, em geral, são menos honestas. Você leva um longo período para fazer as coisas? E o camarada responde: eu não sei a resposta certa. Ou seja, ele mudou a opinião, mudou o que tinha dito no início com base em um argumento científico, em uma pesquisa, em um argumento forte. Isso prova que um bom argumento embasado, ou o simples uso de uma frase, pesquisas apontam, no geral, tem o poder de influenciar pessoas, mudar o comportamento delas, ou simplesmente fazer com que elas revelem quem são. Eu vou dar mais uma tática e uma das que eu achei mais interessante de como persuadir. Temos aqui dois exemplos. Na primeira temos uma plantinha, que eu não sei que planta é essa, falando: sua mãe me levou embora, mas ainda podemos ficar juntos. Você só precisa fazer uma coisinha: matar a sua mãe. Aqui está um exemplo de poder de persuasão. Ora, se você quer ficar comigo, então mate sua mãe. Aqui é um forte motivo baseado no interesse da pessoa. É por isso que existem homem-bomba. Eles foram brutalmente persuadidos de que existe um céu, de que existe um lugar melhor do que aqui na Terra. Então eles são felizes em ser bombas humanas. Aqui na outra figura nós temos o Darth Vader conversando com seu filho e exercendo um poder de persuasão muito legal, que se encaixa muito no que você deve fazer. Primeiro ele dá uma mancada. Ele fala: una-se a mim e poderemos governar a galáxia como pai e filho.
E o filho diz: eu nunca vou me unir a você. Aqui é um típico caso em que o filho não quer saber da opinião, dos gostos, dos interesses do pai. Então, o pai inteligente, e deve ter feito o curso de persuasão, ele diz: quer ir tomar sorvete? Agora sim o garoto responde: eu talvez me una a você sim. Agora a gente vê um claro exemplo de que um motivo leva alguém a tomar uma decisão a favor do que você realmente quer. Mas você precisa ter muito cuidado, porque o interesse precisa ser exclusivamente da pessoa e não seu. É um exemplo de como você deve fazer para persuadir. E tem mais uma técnica, mais uma tática infalível para você ser um grande persuasor. Eu vou falar dele, Barack Obama, que foi reconhecido como um dos maiores oradores de todos os tempos. E na verdade o que eu quero te falar é que ser um bom comunicador, falar bem, traz um grande poder de persuasão. Eu destaco duas técnicas para você falar bem. A primeira é ter uma boa postura, se vestir muito bem, expressar-se muito bem com as mãos, com o rosto, expressar bem o que você está dizendo e demonstrar autoridade. E a segunda é ter cuidado com o que você fala, principalmente com os vícios do tipo, né, tá entendendo, ok? Esses são vícios que as pessoas usam em geral quando tem uma certa deficiência. O uso do né, do ok, do tá, são muletas que as pessoas usam quando estão falando para uma plateia que não está respondendo. É como uma necessidade de resposta. Por exemplo, é isso que eu estou dizendo, né? É como se fosse uma necessidade de obter a concordância das pessoas. E o primeiro passo para eliminar de uma vez esses vícios é entender que eles existem e se concentrar no tratamento. Tentar fazer o máximo para evitar esses vícios, essas muletas que só deixam a tua comunicação pobre. Bem, mas como você pode ser irresistivelmente persuasivo agora, a partir de hoje? É agora que eu te apresento o programa Disparos Persuasivos. É um programa de treinamento avançado em comunicação persuasiva e inclui horas e horas de vídeos detalhados em uma área de membros. Eu tenho que te confessar, eu passei dias e dias e meses criando esse conteúdo e passei noites e noites de sono trabalhando para apresentar o melhor conteúdo prático sobre persuasão. E por isso você não vai encontrar as informações desse programa em nenhum outro lugar. Bem, mas veja aqui na prática uma pequena fração de tudo que você vai receber hoje dentro do programa. Você vai aprender os conhecimentos ocultos que vão abrir as portas do sucesso para você. Você vai obter as técnicas que disparam a motivação das pessoas para que elas ajam a seu favor. E você vai entender como tornar-se irresistível em sua comunicação através de suas conversas, apresentações, cartas de vendas, vídeos de vendas, anúncios, e-mails, páginas de internet e webinários. Mas veja você quem precisa dessa persuasão, desse poder de influência. Eu fiz uma pesquisa e vi que os profissionais que precisam de uma boa comunicação estão listados aqui e veja se você está incluído entre eles. Vendedores, conquistadores, copywriters, donos de loja virtual, criadores de produtos, afiliados, líderes religiosos, pais, médicos, professores, consultores imobiliários, palestrantes, políticos, escritores, vendedores de carros, advogados, profissionais de marketing, distribuidores, e eu coloquei você. Porque se você está aqui até agora, então esse programa também diz respeito a você. Mas como você se torna persuasivo? Vamos lá. Você se torna persuasivo quando adquire a habilidade de conhecer os disparos ou gatilhos que levam as pessoas a agirem. Você se torna persuasivo
dominando técnicas sutis de influência verbal e não verbal. Você se torna persuasivo dominando técnicas de poder pessoal através da sua voz, carisma, postura e imagem. E ainda você se torna persuasivo criando o poder magnético de atrair pessoas e fazê-las gostar de você. E você se torna persuasivo ainda dominando a habilidade de levar as pessoas a desejarem ardentemente lhe obedecerem. Mas a verdade é que essas técnicas foram escondidas por muito e muito tempo. Era um privilégio apenas dos grandes líderes, dos grandes reis da antiguidade. Mas que isso veio se revelando ao longo do tempo. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. Todo o material que eu tenho visto sobre persuasão é chato, enfadonho e extremamente teórico. Então posso dizer que as lições foram reveladas no curso Disparos Persuasivos após anos de pesquisa que eu fiz em livros, cursos, nacionais e internacionais. E que são técnicas que foram testadas e aprovadas na prática. Logo, o que eu tenho a te dizer é que não é apenas um curso teórico. Tem uma base de teoria sim, para que você tenha realmente uma estrutura, um conceito básico de tudo. Mas o objetivo é fazer você agir, cair em campo e começar a ver os resultados. Vejamos aqui algumas regras da persuasão. Para você persuadir as pessoas, você tem que usar pelo menos 3 regras. A regra da emoção, da ética e da lógica. As pessoas são persuadidas por esses 3 canais. E uma vez que você domina as habilidades, você se torna um mestre e domina fórmulas infalíveis. Uma fração do que você vai aprender. Vamos lá. Você vai entender como criar empatia imediata quando conversar com alguém. E com isso você vai gerar o desejo instantâneo de estar ao seu lado. Como criar autoridade e com isso obter mais vendas e credibilidade em tudo que você falar. Como fazer as pessoas agirem quase desesperadamente para fazer o que você está pedindo agora. Isso não é um exagero. Como usar as técnicas que as grandes seitas usam para criar fiéis apaixonados e fanáticos? Você já deve ter visto pessoas assim. Como dominar os mais de 34 disparos psicológicos que fazem qualquer ser humano prestar atenção em você e fazer o que você pede? Quais são os apelos que praticamente obrigam a qualquer pessoa a tomar uma ação sugerida por você? Você vai descobrir também pelo menos 20 comandos, sim, comandos sutis de manipulação, que os gurus estão usando o tempo todo para dominar emoções e fazer as pessoas agirem até mesmo sem perceberem que estão sendo manipuladas. Então, além de aprender os comandos para influenciar, você vai entender como os gurus fazem e como você pode se defender das influências. Bem, eu resolvi tratar também como resolver pelo menos 9 terríveis problemas de comunicação. Se você tem problemas de compreensão, as pessoas não entendem você. Você tem problema de medo, você tem medo de falar em público, tem medo de conversar, tem medo de se apresentar. Você tem problema de voz, você tem problemas de dicção, coesão. Você tem vícios de linguagem, tem vocabulário ruim ou fraco, tem problemas de persuasão. Nós vamos tratar esses problemas dentro do programa. E a parte que eu acho mais interessante, eu vou revelar os roteiros persuasivos para palestras, anúncios, manchetes, cartas de vendas, vídeos de vendas, webinários de vendas, e-mails de notícias, artigos, entrevistas e conversas. Se você não sabe ou se você quer aperfeiçoar a sua habilidade na criação de qualquer um desses itens, eu vou te apresentar scripts, roteiros, e você vai dominar de uma vez por todas. A ponto de criar palestras, roteiros de palestras em 10, 15 minutos, criar anúncios em 5 minutos, carta de vendas em 15 minutos. Que tal? Basta seguir os roteiros prontinhos para você. Eu resolvi acrescentar ainda pelo menos 9 bônus grátis. Primeiro bônus, como criar um slogan persuasivo. Segundo bônus, como identificar histórias de sucesso. Eventualmente, eu digo que você tem que contar histórias, porque elas vendem e elas prendem a atenção e as pessoas adoram. Terceiro bônus, as 15 frases que você deve esquecer. Às vezes você fala alguma coisa que destrói a tua imagem. E eu vou te dizer
15 frases que você nunca deveria ter falado e que você pode passar a evitar a partir de agora. Bônus 4. Os 40 segredos da liderança. Bônus 5. Coleção de dezenas de palavras persuasivas. Bônus 6. Webinário ao vivo. Bônus 7. Avaliação individual. Bônus 8. Como transformar contatos frios em clientes. Bônus 9. Um estudo de caso de um vídeo de vendas. E tudo isso grátis, além do programa intenso de treinamento. Mas você pode estar se perguntando agora. E agora? Como você pode se tornar irresistivelmente persuasivo agora? Bem, você tem à sua disposição agora um curso de disparos persuasivos, mais 9 bônus grátis para potencializar os seus resultados. Agora eu vou falar sobre preço. Eu poderia cobrar pelo menos R$24 mil, porque foi mais ou menos o valor que eu investi. Mas eu penso que 997 mil reais aproximadamente seria um preço justo, pelo tempo de estudo e o tempo de dedicação na gravação desses vídeos, as noites de sono e tudo que eu acrescentei para que você tenha ações práticas já para ter o resultado. Eu poderia cobrar tranquilamente e pagaria, seria um bom preço para mim. Mas não, eu resolvi cortar esse preço e resolvi também cortar o valor dos bônus, que são bônus importantíssimos para você ter resultados mais rápidos. Mas tudo isso teria um valor aproximadamente de R$1.835. Mas, enfim, eu resolvi reduzir para um valor simbólico de apenas R$297, que vai passar a valer depois do período de lançamento. Porque agora, apenas para um pequeno número de pessoas, nós temos um preço de lançamento por apenas R$89. Bem, nós temos 2 bônus exclusivos. Webinários ao vivo para apenas 50 pessoas. Porque a sala tem um limite e o tempo também é limitado. Eu não vou poder responder a muitas pessoas. Eu quero atender a todos. E tem um outro bônus muito especial, que é uma avaliação individual. Se você tem uma carta de vendas, um vídeo de vendas, uma apresentação em público, até mesmo um e-mail, uma carta, um anúncio, eu vou avaliar individualmente, mas apenas para 10 pessoas. Dependendo do que você quer que eu avalie, eu posso esticar um pouquinho para 15 ou 20 pessoas, mas não posso garantir. O que eu posso garantir é que realmente é um número muito, muito pequeno mesmo. Então o que eu posso dizer é que, o mínimo que eu posso dizer é que você vai ter a sua satisfação garantida. Eu estou fazendo muitas promessas aqui e eu garanto que elas funcionam. Mas em todo caso, se você entrar no programa, ver os vídeos, você vai ficar com tudo, com todas as informações, com o tempo que eu gastei para preparar todo esse material. E você vai ter 30 dias para ver tudo, estudar e ver se é para você esse conteúdo. Mas se você olhar, não gostar de qualquer coisa, até mesmo da cor do site, ou de qualquer conteúdo, você pode simplesmente cancelar sua compra, pedir o reembolso e nós vamos devolver o seu dinheiro sem fazer qualquer pergunta. É o mínimo que eu posso dizer para garantir que você vai adorar esse programa. Bem, esqueça os cursos chatos e teóricos que você viu até agora. Eu preparei um conjunto de técnicas que você pode aplicar e são práticas. Você vai ter resultados imediatos. E a partir de agora você tem 2 opções. Você pode fazer pesquisas, como eu fiz, de 5, 6 anos e investir aproximadamente uns R$24 mil no caminho, que foi também mais ou menos o que eu investi em cursos, treinamentos, programas e ferramentas. E você pode aprender tudo sozinho. E também dominar a arte da influência, é claro. Mas você pode pegar um atalho comigo, um atalho de quem já investiu, já fez toda a pesquisa, para obter todas essas informações. E eu posso garantir que com essa opção, basta seguir as lições, que são fáceis e são práticas, para você começar a ver agora mesmo os resultados, imediatamente. O poder de influenciar pessoas em suas conversas, ter a admiração delas e garantir o sucesso em suas apresentações de vendas está a alguns passos simples. Então, haja agora e aproveite
o preço de lançamento, o webinário ao vivo e uma avaliação individual comigo. Clique no link aqui abaixo, eu te vejo do outro lado.